A declaração do Imposto de Renda Pessoa Física 2017 teve início em 2 de março e vai até 28 de abril. São esperadas cerca de 28 milhões de declarações. O ano base é 2016, ou seja, você deve partir da renda obtida nesse ano para saber se você realmente precisa fazer a declaração do imposto de renda. Motivo de preocupação para muitas pessoas e grande causadora de dúvidas, a declaração do imposto de renda é uma obrigação de todo brasileiro e deve ser realizada anualmente por aqueles que se enquadram nas regras. O documento deve ser enviado para a Receita Federal e refere-se à renda obtida no ano anterior da declaração. A Receita também é a responsável por realizar o cruzamento das informações enviadas pelos contribuintes e pelas pessoas jurídicas e, dessa forma, apurar a veracidade dos dados. Fique atento aos detalhes e evite cair na temida malha fina. Confira as dicas do presidente da Associação dos Escritórios e Profissionais da Contabilidade de Jaú e Região, Antônio Carlos Morelli. O primeiro item que obriga a declaração são rendimentos tributáveis, salários, aluguéis ou profissionais liberais que tenham recebido em 2016 valor superior a R$ 28.559,70 ou tenha recebido também alguma herança que são rendimentos isentos acima de R$ 40 mil, ou possua bens no seu patrimônio, casa, terreno, carro, que tenha valor acima de R$ 300 mil. E fala pra gente, quem é isento de fazer a declaração? Bom, a primeira coisa seria não atingir esse valor de 28.559, não ter esse volume de bens e também não ter recebido valores isentos de R$ 40 mil. E também, até alguns anos atrás, quem tinha uma empresa, mesmo inativa, era obrigado a fazer a declaração de imposto de renda. De 2012 para cá também não existe mais essa obrigatoriedade. Quem se enquadra nos requisitos e tem que fazer a declaração do imposto de renda deve providenciar quais documentos? A primeira coisa é obter o informe de rendimentos da fonte pagadora. Um alerta importante: se você fez uma rescisão de contrato durante o ano, provavelmente, somando o saldo de salários e férias, pode ser que tenha tido algum desconto de imposto de renda na fonte. E é bem provável que você consiga restituir esse valor. Então vá na empresa onde você teve a rescisão, peça o informe de rendimentos, dê uma olhada se lá tem o item IRRF, imposto de renda retido na fonte. E outros documentos normais. Se você vendeu um carro, comprou um carro, vendeu um terreno, comprou um terreno, e saldos bancários de poupança e conta corrente. São esses os básicos. Basicamente, quais são os dados que a pessoa vai informar no ato da declaração? Bom, os rendimentos tributáveis, eles vão ter alguns descontos que pode ser permitido para poder saber se a pessoa vai pagar imposto de renda ou não. E vai informar a variação patrimonial dele. Isso é muito importante para que os rendimentos declarados sejam compatíveis com o acréscimo patrimonial. Esses são os documentos básicos que a declaração vai apresentar. E quais são as despesas que podem ser abatidas? Olha, existe o desconto padrão simplificado, onde o contribuinte opta por abater 20% da renda bruta, isso num limite de até R$ 16.754. Ou então, ele usa o modelo completo. Aí ele pode abater dependente, despesas médicas, despesas com instrução. Então, na hora de fazer a declaração, tem que analisar para saber se compensa usar o desconto padrão ou essas despesas que podem ser abatidas. Tem alguma novidade para a declaração do imposto de renda nesse ano? Basicamente, a declaração ela mantém as mesmas regras dos anos anteriores. O que iniciou-se agora é os menores que façam 12 anos até dia 31 de dezembro de 2016 tem que ter CPF. Porque a Receita colocou essa situação, porque às vezes a pessoa podia colocar o dependente em 2 declarações, ela não tinha esse tipo de controle. E também as despesas médicas, dentistas, eles estão obrigados a declarar todo e qualquer recebimento efetuado durante o ano por cliente, por CPF, para fazer um cruzamento com o que as pessoas vão declarar que pagaram para eles. Então o dentista, o médico, o psicólogo, o fisioterapeuta, o fonoaudiólogo
tem que ter essa preocupação e a declaração deles ficou um pouquinho mais complicada em virtude disso daí. Morelli destaca que as pessoas que fazem a declaração do imposto de renda no modelo completo podem doar parte do imposto para o Instituto da Criança e do Adolescente de Jaú. É uma forma de ajudar o município e o valor será distribuído entre as entidades cadastradas. Quando você apurar o seu imposto devido, 3% pode ser doado para esse instituto. Isso vai ser descontado do seu imposto a pagar, ou no caso de ter restituição, será acrescido na restituição. Então, muitas pessoas fazem a própria declaração porque não é muito complicado. Mas nessa situação, procure um contador. A nossa associação já conversou com todos eles, darão informações gratuitas de como proceder para poder destinar essa parte do imposto de renda, que é um dinheiro que fica direto no município, não depende de emenda parlamentar, nada, e será distribuído entre, acho que tem umas 12 ou 13 entidades na nossa cidade que receberão parte desse valor. Então é muito importante que isso seja feito. Aqui na cidade, são só essas instituições vinculadas à criança que podem receber esse tipo de doação? Já existe o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, com uma diretoria bem organizada. Então, de acordo com o que foi arrecadado, eles vão fazer essa distribuição. Não sei exatamente quais são esses critérios internos, mas que o ano passado, em julho, foi arrecadado R$25 mil. É muito pouco pelo tamanho da nossa cidade. Nós temos que fazer um trabalho, porque existem muitos profissionais liberais, muitas pessoas que podem fazer doação. O que acontece com quem não fizer a declaração do imposto de renda? Como que a pessoa deve proceder nesse caso? Se ela perdeu o prazo, ou mesmo se ela não teve orientação de que ela deveria ter feito? Bom, a declaração pode ser entregue em atraso sem problema nenhum, exceto que o pagamento de uma multa, que ele é de 20% sobre o imposto devido, mas com um mínimo de R$165. Então, se você fez uma declaração e você tem um imposto devido de R$500, a multa seria 20%, R$100. Como é menor de 165, então vale os 165. E também, se der imposto a pagar, após o dia 28 de abril, além da multa por atraso na entrega, vai ter que também recolher a guia com acréscimos da Receita Federal. Carlos, fala pra gente quais são os erros mais comuns que as pessoas cometem ao fazer a declaração do imposto de renda. Olha, o erro que a Receita mais pega é você deixar de informar rendimentos de fontes pagadoras. Às vezes a pessoa trabalhou em 2 lugares durante o ano e só informou uma renda, ou fez uma rescisão e não foi atrás daquele informe de rendimentos, ou sacou uma previdência privada que também gera rendimento tributável. Esses são os erros principais.